Eu não consigo entender essa questão do Pedrinho estar sendo tão pouco aproveitado. Eu falo várias vezes no meu canal, não, nunca exigi que o Pedrinho seja titular, nunca pedi isso. Quem me acompanha no meu trabalho sabe. Agora, eu acho injustificável o Marquinhos Gabriel voltar de uma lesão e já furar essa fila na frente do Pedrinho. Então você tira até o jogo como exemplo. Na minha opinião, o Marquinhos Gabriel não entrou tão mal, mas quem jogou melhor? Marquinhos Gabriel ou Pedrinho? O Pedrinho não tem condição de jogar os 90 minutos, mas ele deve ter condição de jogar 60, 65 minutos. Então, assim, repito, eu, na minha visão do torcedor, acho um tanto quanto complicado o Pedrinho estar sendo preterido por outros jogadores. Na final do Campeonato Paulista entrou o Luca. Entrou o Luca, que todo mundo sabia que ia embora, mas o Pedrinho não entrou. E aí, Silvinho, o que é que você acha dessa declaração do Carille, do porque o Pedrinho não joga, se o Pedrinho de fato merece jogar mais? Fala um pouquinho aí. A transição da base para o profissionalismo, ela tem um tempo para ocorrer. Não é só dentro de campo. É dentro de campo, fora de campo, como o atleta se comporta no dia a dia. Vamos dar um exemplo negativo, por exemplo, o Carlinhos não se adaptou, né? O Marcial não se adaptou, não porque não tinha bola, mas porque o comportamento não agradava ao comando. Então, a justificativa do Carille é que o Pedrinho não aguenta 90 minutos. O Pedrinho, ele já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que ele subiu da base para o profissionalismo. Eu acredito que é tempo suficiente para ele já ter se adaptado, inclusive na parte física. A gente percebe que teve uma alteração no biotipo dele. Foi feito um trabalho especial com ele e tal. Bom, se ele não aguenta 90, quantos minutos ele aguenta? Essa é a primeira pergunta. Segundo, quem é que está aguentando 90 minutos? Perfeito, Silvinho. Essa é a pergunta. Perfeito. Né? Então vamos lá. Então é o seguinte, então vamos respeitar. Nós não estamos no dia a dia. Né? Exatamente. Por exemplo, se você pegar o Marco Belo, o André, o Vessone, essa galera está lá no dia a dia, está acompanhando, são setoristas do Corinthians. Eles têm uma proximidade maior. Mas mesmo eles não estão lá dentro do vestiário. Acompanham os treinos, têm um conhecimento muito maior que o nosso, uma vivência muito maior que a nossa. Nós não estamos lá no dia a dia para saber. A gente não está medindo, aferindo o desempenho dos atletas e tudo mais. Então, mas mesmo com tudo isso, com esse desconhecimento nosso, não é possível que o Pedrinho não tenha condição de jogar mais do que ele está jogando. Ah, o Pedrinho não aguenta 90 minutos. Ok. O Cleison, por exemplo, bom jogador, é o jogador do drible, é o jogador que vai, que volta, mas é o jogador que mais é substituído no Corinthians. Quando o Cleison é titular, quase nunca ele termina o jogo. O próprio Carille já declarou isso várias vezes, que o Cleison tem um déficit, que não consegue jogar o jogo todo. Então, o Cleison também não aguenta 90 minutos e é titular. E o Cleison também não aguenta 90 minutos e joga muito mais do que o Pedrinho. Então, eu entendo que por vezes o treinador tem que ser político, tem que falar coisas que ele é obrigado a falar, mas a gente consegue juntar um ponto aqui, um ponto ali e perceber que em determinado momento tal declaração pode não fazer tanto sentido. O que me intriga mais do Pedrinho, eu acredito bastante no que a diretoria, departamento médico fala, do problema dele de metabolismo, que ele realmente não pode jogar muito tempo porque ele perde muito fácil, depois para recuperar é difícil. Mas o que me intriga mais é que o Carille não começa uma partida com o Pedrinho de titular. Não foi titular nenhum. Ele não começa uma partida. Então, assim, tudo bem, a gente não pode usar ele o jogo inteiro. Por que não testa o Corinthians começando com o Pedrinho? Para ver o que vai acontecer, para ver como volta para o segundo tempo. Isso realmente eu não entendo o porquê. Alguns dados sobre o Pedrinho, ele jogou 234 minutos nessa temporada até agora. Dos 26 jogos que o Corinthians fez, ele entrou em 11. Ele ficou o começo do ano bastante tempo ali na pré-temporada. Ele tem uma média de 20 minutos por jogo, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos. Ele é difícil
resgatar partidas que ele já entrou no segundo tempo do intervalo, já voltou com um time diferente com o Pedrinho. O Carille, a maioria dos jogos começa com ele ali, coloca ele em campo uns 30 minutos, por aí.